subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, pastor, professor de teologia e também de escola bíblica dominical, e assim sucessivamente. Nós estamos aqui para cooperar nos comentários da nossa revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12, lição da classe dos adultos. E a lição da classe dos adultos tem o seu tema geral, fala sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre família, Estamos na penúltima lição do trimestre, E nesta oportunidade eu quero parabenizar as Assembleias de Deus no Brasil, que no dia 18 próximo, onde estaremos lecionando essa revista, a Assembleia de Deus estará fazendo o seu 100º, nos seus 112 anos, 52º ano das Assembleias de Deus no Brasil, 112 anos da Assembleia de Deus. Eu sou feliz porque faço parte dessa história. Foi onde aceitei Jesus. Desde quando aceitei a fé, foi ali, aqui na Assembleia de Deus, e aqui criei os meus filhos, aqui casei-me também, e é aqui que estamos, dando glória a Deus, exaltando o Senhor na beleza da sua santidade. Glorifiquemos, pois, a Deus a esse ordeiro e progressivo trabalho, das Assembleias de Deus no Brasil. Deus abençoe a todos os que cooperam para o crescimento, desenvolvimento, para a ordem, para a ética que norteia esse trabalho de evangelismo. Agora há pouco acabei de chegar de um trabalho de evangelismo junto com a igreja ali que estou pastor. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nessa lição nós vamos estar estudando sobre os filhos, criando filhos saudáveis. Na verdade, a lição é toda pautada sobre a criação de Jesus, E está baseada em Lucas, capítulo 2, versículo 40, 42 a 52. Lucas, versículo 42. Deixa eu me achar aqui um material interessante. Lucas, capítulo 2, no seu verso 40 a 42 e do 42 a 52, tá certo? Então nós vamos trabalhar em cima dessa premissa, Nós vamos observar o quanto é importante a palavra de Deus. Então, quando Lucas capítulo 2, do verso 1 até o 52, ele vai tratar sobre o nascimento do Cristo, sobre o nascimento de Jesus. Então, o propósito primordial dessa lição é apontar para nós o comportamento dos seus pais, Seus pais adotivos, por que não dizer José, por exemplo, E assim sucessivamente. Então, estaremos trabalhando em cima dessa proposta sobre Jesus, Jesus, ele é o primogênito da criação, Esta afirmação é um alicerce, a pedra angular da fé cristã, Existe algumas passagens bíblicas que podem gerar até dúvida em relação a essa afirmação, mas ela se encontra na carta de Paulo, capítulo 1, versículo 15, que a Bíblia diz que ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Algumas religiões, a saber os TJs, utilizam o versículo para confrontar a afirmação que Jesus é Deus, Então nós podemos observar que dentro dessa visão, Jesus foi criado ou existiu? Ele, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 a 14. Então, assim o apóstolo começa a narrativa do seu evangelho, referindo-se a Jesus como o Verbo, como a palavra, que não só existia desde a eternidade, como era Deus. Então, um dos objetivos de João era combater as heresias da época que negavam a divindade de Cristo.
Por isso que João, ele escreve um prólogo, escreve na sua maravilhosa obra, no seu livro, remetendo também à criação de Gênesis, onde Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra, né? E disse: haja luz, e houve luz. Esta é a palavra, o verbo criar. Todas as coisas, ele estava com Deus na criação, e esse verbo era o próprio Jesus. João, no seu evangelho, ele é o único livro que aponta para a existência eterna de Jesus. Em Apocalipse, ele foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Para Isaías, ele é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus Pai, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Para Paulo, na sua carta a Filipos, ele diz que Jesus é Deus, logo é eterno, e que se esvaziou e assumiu a forma de homem. Capítulo 2, versículos 5 a 11. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz que dele, por meio dele, é para que são todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36. Na carta aos Colossenses, Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Então, o próprio Cristo alega que a sua eternidade, afirmando: antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Então, o nome usado por Deus ao se apresentar para Moisés, né? No capítulo 8, versículo 58 de João. A partir desses poucos textos que apresentei aqui, nós vamos conversar, fazer a tratativa desse Cristo poderoso. Então, Paulo escreve em Colossenses que, ao receber a visita de seu irmão Epáfras, né? Epáfras, fundador da igreja de Colossos, provavelmente lá de Laodiceia, também Paulo nunca havia visitado essa igreja. A partir da visita de Paulo, ele descobre que a igreja estava sendo pressionada por outras doutrinas heréticas, falando das duas naturezas, judaizantes que colocavam peso na salvação em cumprimento da lei, já o gnóstico, embora o termo só surgiu no século II, a doutrina contaminava a igreja, negando a divindade de Cristo, uma vez que a matéria é ruim e Deus jamais encarnaria. Então, para combater essa heresia, Paulo, ele escreve a carta primeiro, no seu capítulo, ele descreve no capítulo 15, verso 20, no versículo 15, verso 20 do capítulo 1, afirmando a divindade de Cristo, né? Então, ele exatamente combate a ideia de Cristo não ser Deus, que Paulo utilizava. Então, o que ele então quis dizer, o que significa primogênito da criação? Não é um segredo para ninguém que a palavra primogênito significa que veio primeiro. Em a família de 3 filhos, o primogênito é o mais velho deles. Porém, ele não é o único significado da palavra. O termo usado por Paulo no grego é patotokos, prototokos, não é? Tem cristotokos, teotokos, e aqui é prototokos, né? Ele usa esse termo, de fato, que significa aquele que veio primeiro, mas antes também refere-se à proeminência quanto à posição. O escritor aos Hebreus, o autor utiliza o termo para mostrar como até os anjos adoram o primogênito, referindo a sua posição em Hebreus 1, verso 6. Paulo, aos Romanos, o termo utilizado, ele mostra sobre a proeminência de Cristo sobre todos os irmãos adotados por meio deles, capítulo 8, versículo de número 29. Então, quando Paulo se refere a Cristo como o primogênito da criação, ele quer dizer, então, que o mais importante, proeminente da relação à criação, além de Cristo, ele é chamado em Hebreus, no Evangelho de João, o Filho unigênito do Pai, distinguindo assim a natureza de todos os outros filhos adotados, que somos nós, né? Então, a primogenitura na Bíblia, o termo é extremamente relevante, e a Bíblia aponta sempre, no Antigo Testamento, podemos ver se referindo não apenas a vir primeiro, mas também um direito, um título. Vamos ver alguns exemplos aí. Jacó e Esaú, né, que é uma história muito comentada na Bíblia. Esse direito, ele repassasse apenas ao que nasceu primeiro. Seria impossível que ele deixasse de ser de Esaú, ainda que concedesse o direito por meio do próprio Deus, amou Jacó, porém aborrece a Esaú, conforme está em Malaquias capítulo 1, versículo 2. A proeminência entre os filhos de Isaac foi a de Jacó,
e dele descende o Messias, e não das 12 tribos formadas por Israel, certo? Então, quando vamos observar toda essa tratativa, Jesus como o Senhor da criação, né? Vamos observar que tudo isso está dentro de um bojo contextualizado, né? Para que entendamos sobre essa questão, né? Então, Jesus, o primogênito da criação, ele é de fato aquele que havia de vir, né? Aquele que há de vir, aquele que é o Senhor, aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, aquele que também, por que não dizer, criou os céus e a terra. Então, o Filho de Deus, dentro da sua proposta bíblica, nós podemos observar que todos os fatos relacionados a essa proposta, tudo que está dentro do contexto cristão, nós vamos observar que todo o texto e contexto dentro da sua visão, né? Então, quando vamos observar dentro da nossa lição, e o que Lucas propõe também, né? Que ele traz aqui uma historicidade interessante, e a partir do verso 40, deixa eu ver, 42, deixa eu me ver aqui, que ele fala de toda a criação do Senhor, e como o Senhor foi criado, de que forma foi o Senhor, ele está entre nós, vive conosco, está conosco, e nós o adoramos, né? Ou nós o glorificamos, né? Nós temos como Senhor de toda a vida, né? Então, quando vamos ver quem era Jesus, ou de quem, como foi criado, não é? Nós vamos observar e temos lições de sobra para tal coisa. Nós temos muitas informações com respeito a esse Cristo, não é? Quem foi isso? Em João capítulo 1, temos a identidade de Jesus. Ele era o primeiro, que era a palavra, entendeu? Ele, dentro dessa proposta, esse Cristo que é visível, é proposto por nós, e não só como alguém diz que a tradição aponta, não é? Então, quando vamos ver dentro do fator de um dia depois da Páscoa, não é? No calendário hebraico, a maioria dos camponeses seguia uma rotina, não é? E normalmente, assim como os coletores de impostos, pescadores, né? E assim sucessivamente. Então, eles tinham naquela visão, né? De Cristo, e que na cruz era uma sentença, e Yeshua, que é o nome hebraico de Jesus, e o futuro, e como ele foi criado, Jesus e sua família, não é? Como que é a proposta da nossa lição aqui, né? Jesus e sua família. Jesus é o unigênito Filho do Pai, ele entregou o sacrifício, não é? A Bíblia já profetizava no Antigo Testamento as inúmeras profecias acerca de Cristo. O Messias haveria de vir, na verdade apenas profecia diretamente nos Salmos, por exemplo, os símbolos, os pactos, aliás, né? Que diretamente nos Salmos, mesmo as palavras de repreensão, castigo e tal. Então, as profecias messiânicas mais conhecidas sobre quem é Jesus está registrada em Isaías. O profeta profetizou seu nascimento no capítulo 7, verso 14, no capítulo 53 também. É muito comum a tradição apontar esse texto para Jesus. Jesus nasceu em Belém, ele foi profetizado por Miqueias no capítulo 5, verso 2, que coaduna com Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Maria, uma jovem de Nazaré, recebeu do Salvador a obra do Espírito Santo,
né? E como foi encontrada em nenhuma vaga na estalagem, né? Ela deu à luz a Jesus Cristo no estábulo, né? No capítulo 2 de Lucas, verso de 1 a 5. Então os relatos fornecem pouquíssima informação sobre a sua infância e juventude. A Bíblia apenas destaca o episódio que Jesus tinha 12 anos, que foi encontrado por José e Maria entre os doutores no templo, não é? Sua infância, sobre a sua infância, o texto informa que naquela época ele crescia em sabedoria, estrutura e graça para com Deus e os homens. Capítulo 2, versículo 49 a 52, não é? De Lucas. Então, dentro do contexto do ministério de Jesus, ele tinha 5 anos quando partiu de Nazaré, foi batizado por João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Logo depois, ele foi conduzido pelo Espírito, não é, ao deserto da Judéia para ser tentado, né, no capítulo 4, verso 1 e 2 de Mateus. Então, os relatos, ele contrasta com a tentação de Adão e Eva, na queda do homem, né, no capítulo 3. Foi Jesus tentado, que venceu todas as tentações. Ele foi tentado, mas venceu todas as tentações e nunca pecou. Hebreus capítulo 4, verso 5. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia, deu início ao ministério. Foi então que ele escolheu os seus discípulos e começou a pregar todas as partes, por todas as partes, né? As boas novas, chegando ao reino de Deus, enfim. Então, curando as doenças, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, aclamando a tempestade, né, multiplicando alimentos e muitos outros. Foram tantas obras maravilhosas que João, no seu evangelho, no evangelho escrito por João, ele afirma que seria impossível registrar. João capítulo 21, versículo 25. Todos esses milagres demonstram o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. Depois a Bíblia fala sobre a sua morte, ressurreição e ascensão, não é? Na última semana, antes de ser preso, Jesus foi marcado aí por um acontecimento significativo. Eu me lembro aqui com John Dominic Crossan e Marcus Borg, eles trabalham essa proposta de uma forma muito assim, muito interessante, né? Nós vamos ver que Jesus, dentro do, só um momentinho aqui, e quem matou Jesus, 3 dias antes as últimas horas de Cristo, Marco Borg e John Dominic Crossan, eles trabalham muito bem essa proposta de forma um tanto quanto objetiva, trazendo uma historicidade muito contundente, né? Nós vamos observar que como a entrada triunfal de Jesus de Jerusalém, no capítulo 21, versículo de número 1 a 11, sobre a purificação do templo, né, e o pronunciamento do seu sermão escatológico, né, a instituição da ceia e assim sucessivamente. Então, na mesma noite, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, instituiu a ceia. Jesus foi traído, foi preso foi traído por um dos seus discípulos, a saber, Judas Iscariotes, em Mateus capítulo de número 26, né, vai fazer essa tratativa, e assim sucessivamente. Nós vamos ver que Jesus, ele descreve, ele tem uma raiz judaica muito forte, muito contundente, né, e nós temos aqui algumas concepções com respeito a isso, que durante o ministério de Jesus, 30 anos depois de Cristo, claro, é um só número de relatório de pequenos judeus executando aí a seus seguidores por ter conhecimento da existência de Jesus, e não podemos aí determinar com nenhum grau de certeza o que pensava a respeito deles. A morte de Jesus, não é? Ela, no final do século II, né, muitíssimos poucos escritores judaicos, eles mencionam isso, né? E nós vamos ver os períodos ministérios de Jesus, que é a demografia, a primeira, a cortina escatológica cronológica do tempo, a cortina geográfica e etc. e tal. Eu recomendo também para os nobres esse material, Jesus segundo o judaísmo, um material
interessantíssimo, não é? Material interessantíssimo. Para tratar a questão de Lucas, eu recomendo esse material, um comentário antigo de Evans, Greg Evans, e esse material é um material interessante, vai nos dar bases sobejos aí para fazer as tratativas com respeito a essa matéria, essa lição que é de suma importância, sobre a criação de Jesus e como Jesus, e aqui eu estou trazendo todo o escopo cristocêntrico, Então, dentro da crucificação era pior, mais humilhante pena da morte, ainda que foi crucificado com uma coroa de espinho, em sua cruz foi colocada uma identificação, Jesus, Rei dos Reis Nazareno, para se cumprir as escrituras, o soldado ainda ultrapassou uma lança, furando aí os seus lados, conforme está escrito em João 19, Depois Jesus foi sepultado, num sepulcro preparado por José de Arimateia. Então, quem realmente era Jesus Cristo? É uma pergunta que ecoa, Então, a pergunta quem é Jesus não é uma pergunta de hoje, já tem muito tempo. Já em sua época, essa mesma pergunta era feita. Certa vez o próprio perguntou ao seu discípulo: quem diz o povo ser o filho do homem? Então até o próprio Jesus se auto-perguntava, queria saber como se achavam dele. Capítulo 16 de Mateus, versículo 13. A resposta do discípulo foi interessante. Na verdade, ainda mesmo a resposta por muitas pessoas na atualidade. Ele disse: quem as pessoas diziam de João Batista? O profeta Elias, o profeta Jeremias e outros profetas, Isso significa que as pessoas simplesmente afirmaram que ele era um homem como qualquer outro, e sim, um homem notável como João, como Elias, como Jeremias, mas assim, simplesmente um homem, No entanto, logo em seguida, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, respondeu a pergunta de Jesus de forma correta. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, E Jesus Cristo é Deus? São perguntas que se fazem até hoje. O Evangelho de João, ele nos revela sobre essa verdade do Logos, Em suas primeiras palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Então, a divindade de Jesus é afirmada de forma clara em todo o Novo Testamento, onde lemos a plenitude da divindade e habita nele, pois ele é a imagem de Deus invisível, Então podemos observar aqui em 2 Coríntios 4:4, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 19, e Colossenses 2, aponta que ele é a imagem de Deus invisível. Então observemos isso. Além disso tudo, ele possuía atributos divinos, Ele também é designado como os mesmo nome no título de Yahvé, de Jeová, ou Deus, enfim, como se chama, Tudo que existe foi criado por ele, para ele. Ele tem poder para perdoar pecado, ele recebe adoração, ele é o próprio, declarou: eu e o Pai somos um. Então Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então a Bíblia é muito clara com respeito a essa demanda, E Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Senhor de toda a criação. É o que está escrito dentro da sacrossanta palavra de Deus. E na nossa revista nós podemos observar sobre tudo um pouco sobre a criação. Como eu já disse, não temos muito sobre a infância, sobre a juventude de Jesus. Ele já aparece no cenário depois que tinha 3 anos, E assim sucessivamente. Então isso deve ser levado em consideração. Então não temos muita coisa para falar desse Cristo, Mas também não podemos deixar de ressaltar a importância de estudarmos sobre essa temática. Não podemos deixar isso para trás, porque é de suma importância estudarmos essas demandas, E assim sucessivamente. Então, quando vamos fazer as tratativas com respeito do Cristo, nós vamos ver tudo que a Bíblia fala acerca dele, sobre ele, e tudo sobre ele, Então nós vamos ver o que realmente a Bíblia diz, ok? Podemos com certeza tirar as conclusões interessantes de que dentro dessa visão cristocêntrica
o objetivo prático disso, né, nós vamos observar que tudo isso é um fator muito interessante, onde temos um aprendizado assim fora do comum, literalmente. Então, quando vamos fazer essa tratativa, nos dados gerais, Lucas, em seu evangelho, ele desenvolve a narrativa sobre as pessoas e a obra de Cristo, conforme eu falei no início, né? Como eu tratei com os irmãos logo no início da nossa aula. Então, Lucas, ele vai fazer uma tratativa interessante, Mateus, ele descreve no seu evangelho visando alcançar os judeus. Por isso, Lucas, ele trata Jesus como filho de Deus, porque o objetivo era alcançar os gentios. Então, Lucas aponta para Jesus como apontando para os gentios, para que os gentios entendessem isso, não é? Conforme podemos ver, o casamento de José e Maria aconteceu, como um anjo revelou, em Mateus capítulo 1, faz a tratativa, certamente seria o pai humano de Jesus, né? Então, os filhos de José e Maria, a Bíblia aponta que Jesus teve mais irmãos, né? Jesus, o filho primogênito de Maria, e na história bíblica registra que Maria e José tiveram filhos, gerados pelos dois, que chamavam Tiago, José, Judas, e pelo menos teve também duas irmãs, no capítulo 6 de Marcos, verso 3, mas não aponta qual era os nomes dela. Existem outros textos no Novo Testamento que declaram que Jesus tinha irmãos, né, a saber, filho de José e Maria. Então Lucas apresenta o primogênito, no capítulo 2, verso 7, o primogênito de Maria, quando ele faz as tratativas sobre isso, né, trazendo aí a questão do primogênito, não é? Quando ele vai fazer a apresentação desse texto. Então Lucas, como caso ele fosse filho único, certamente Lucas teria chamado o filho primogênito de Maria. Há um obscuro na história, né? Um tempo obscuro de Jesus na infância até a idade adulta, com exceção de um episódio de sua adolescência, nos anos 12 de idade, aos 12 anos de idade, quando foi para os seus pais até Jerusalém para a festa da Páscoa. Encontraram Jesus discutindo com os doutores da lei. E fora essa experiência, desde os 12 anos até os 30 Jesus de idade, ele nada sabe sobre Jesus. Então a incredulidade de seus irmãos foi desfeita quando, depois da ressurreição de Cristo, seus irmãos por parte de mãe, Maria, aceitaram receber a Cristo, né, depois da sua ressurreição. Isso também está pautado na nossa revista, né? Então, quando vamos ver o modo como Jesus foi criado, né, com Jesus, o Filho especial. Jesus foi o primogênito de José e Maria. Havia outros irmãos pelos nomes também, como já dissemos. Então ele nasceu por procedimento natural, ainda que nascido de uma virgem. Cresceu, participava de uma vida familiar com normalidade, comendo, bebendo, dormindo, fazendo as coisas mais da vida infantil. E a despeito de ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. José e Maria sabiam que havia algo especial. Então temos que cuidar dos nossos filhos, não é? Ensinando-os o bom caminho, as boas maneiras, os bons costumes, não é? Costumo sempre dizer que os nossos filhos não é a escola que ensina. A escola ensina a ler e escrever, mas quem ensina, quem educa são os pais. Então eles eram uma família normal, ele tinha um modo de criação de Jesus, que é como um filho específico. Jesus nasce em Belém da Judéia, conforme Miqueias capítulo 1 e 2 e Lucas capítulo 2 e 4. Ele foi colocado num coxo, para que era feito com ração de animal e tal. E não tinha alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão, e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel, Então, notemos que ele era uma criança normal.
a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas nós temos texto bíblico que declara que Jesus havia crescido em estatura e sabedoria e graça diante de Deus. Não temos maiores detalhes sobre isso, conforme eu já tratei dessa questão. Depois vemos a juventude de Jesus, também não temos muita informação. Depois nós temos o tríplice desenvolvimento de Jesus. Ele crescia em sabedoria, Jesus crescia em graça e tinha importância tinha importância diante dos homens. Então, quando vamos ver o desenvolvimento dele na sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social, espiritual, e os pais precisam de ter consciência disso, não é? De que está sobre a responsabilidade e prover o ambiente propício para o seu filho e o desenvolvimento de maneira saudável. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos criar, cuidar dos nossos filhos conforme manda a palavra de Deus. Um abraço a todas e até a próxima aula, onde estaremos finalizando sobre a amizade de Jesus com a família de Betânia, ou seja, Jesus e Lázaro. Deus abençoe, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.